A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal aprovou na última terça-feira a legalidade do projeto de lei que pode encurtar o prazo da suspensão da circulação de veículos de tração animal no município. A proposta é de autoria do vereador Vanderlei Porto e reduz em 5 anos o prazo para a extinção de carroças na capital, antecipando a data de janeiro de 2031 para janeiro de 2026. Lembrando que o texto passa ainda por outras comissões na casa, mas para falar um pouco mais sobre esse tema, a gente recebe agora aqui no Central 98 o autor da proposta, vereador Vanderlei Porto, está aqui com a gente. Vereador, prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol, prazer é todo meu. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, vereador. Que é um ouvinte assíduo da Rádio 98, é um prazer enorme estarmos aqui nesta manhã. Prazer é nosso para recebê-lo também aqui para falar dessa questão, dessa proposta de redução, né? A gente já tinha discutido essa temática antes, quando a gente falou nesses 10 anos, né? Para suspender o uso dos animais aí nesse transporte por carroça, muita gente levantou esse questionamento. Precisa realmente de 10 anos? Não é um prazo muito longo? E aí eu te pergunto, 5 anos seria um prazo viável para fazer essa mudança aqui na cidade? Pois é, Carol, na legislatura passada aprovaram a lei fazendo essa transição em 10 anos. E quando foi no ano passado, a Prefeitura constituiu um grupo de trabalho e pela Câmara eu estava lá representando também nesse grupo e a gente começou a perceber que 10 anos não era razoável. Há uma preocupação e tem que haver essa preocupação com os carroceiros que vivem dessa forma. Mas 10 anos a gente começou a perceber que todo o plano que a Prefeitura elaborou, que eu até trouxe, vou deixar uma cópia aqui também, onde envolve todas as secretarias, há uma preocupação, de fato, e tem que haver com eles também. Mas a gente percebeu que, ainda mais aqui no Brasil, tudo que é a longo prazo sempre fica para amanhã, fica para depois. Então, essa transição, que era para ser gradativa, a gente percebe que não estava tendo adesão dos carroceiros. E então, quando a gente propõe reduzir para 5, a gente lembra que já se passaram quase 2 anos, então, de fato, nós teríamos aí pouco mais de 3 anos para a gente ter a efetividade do cumprimento da lei na cidade, onde a gente quer alcançar esse bem-estar animal. Porque hoje há uma cultura que enraizada ainda na sociedade, mas que está mudando, e a gente percebe até pela repercussão que eu tenho desse projeto, que é aquilo que é natural, o cavalo foi feito para isso. E a gente sabe que não. Houve tempos antigos que eram necessários ter atração animal? Sim. Mas hoje a gente percebe que não é mais necessário e nós temos outras formas de ter essa atração. Então, hoje na cidade é comum cavalos abandonados, cavalos comendo lixo, e ali quando ele faz ali, ele se alimenta de sacolas de plástico, ele vem a óbito, e sem contar os acidentes de trânsito que a gente tem constantemente. Então, a gente acha que daqui para frente, tendo pouco mais de 3 anos, seria o ideal para a gente ter esse fim. Vereador, prazer primeiro conversar com você aqui pessoalmente. Ontem a gente discutiu sobre essa questão do adiantamento, né, desse processo. A gente concorda que, né, na minha opinião também, tem que retirar os cavalos o mais rápido possível. Mas eu tenho uma preocupação com essa assistência a essas pessoas que necessitam desse trabalho, né? Eu vi até pela lei, né, a anterior, que eles vai trocar por veículo de tração motorizada, por uma caçamba de baixo custo e tudo mais. Como é que vai ser feita essa transição? Eles vão ganhar algum auxílio, algum suporte da Prefeitura para essa troca? Esse trabalho está envolvendo todas as secretarias. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem feito elaborado estudos, buscando viabilizar também investimentos nessa área. Hoje está sendo feito capacitações para que os carroceiros possam tirar sua carteira, seja de um veículo para ter uma caminhonete ou até mesmo uma moto com essa caçamba. Mas o que a gente acha é que isso ainda é pouco, apesar que alguns carroceiros já aderiram, alguns já deixaram a tração animal. E pelas informações que a gente tem dentro da Secretaria de Meio Ambiente e também da SLU, que coordena os URPVs, que são as unidades de recolhimentos. E aí, com isso, tem todo um acompanhamento, um estudo prévio do que está acontecendo hoje com eles. Mas a gente percebe que tem que ter algo mais efetivo, que é de fato um subsídio, um financiamento. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está no plano dela aqui, que eu vou deixar com vocês, que ela está buscando financiamentos, buscando uma forma de estruturar para que a gente possa atendê-los e
E eles, assim, eles vão ter opções. O que a gente quer é que eles também tenham dignidade de vida. Alguns defendem isso como uma cultura deles, é algo que eles amam, mas eu acho que na medida que eles se desprenderem um pouco disso, eles vão ver que o horizonte para eles vai abrir, eles vão ter outras oportunidades. Então, eles vão ver que a qualidade de vida deles vai melhorar. Hoje, ninguém larga uma profissão para ir para essa. O que acontece é algo sucessivo na família. Então, é o filho que vai assumindo. Hoje, a gente, às vezes, tem meninos à frente desse trabalho, que também não seria legal. Então, eu acho que quando eles entenderem que isso também vai ser bom para eles, aí nós vamos alcançar esse equilíbrio e não ter mais essa crueldade animal que a gente tem hoje na cidade. Vereador, lei é definição. Quando você estabelece a lei, você estabelece uma definição. Eu pesquisei muito sobre esse tema, logo começou a ser discutido na legislatura passada. A Colômbia, em 2011, detectou que era necessário o fim em Bogotá e em outras províncias colombianas. O prazo foi de 1 ano, prorrogado por mais 8 meses para a adaptação final. E hoje Bogotá não tem mais nenhum veículo de tração animal e algumas províncias ainda tem poucos, mas que estão sendo substituídos. Quando a gente olha a realidade de Belo Horizonte, dos carroceiros, vamos falar dos anos 50, 60, até o início dos 70, você tinha terrenos baldios, você tinha próprios da prefeitura abertos, onde você poderia colocar o cavalo para pastagem, onde você poderia oferecer espaço para ele se movimentar. E o que se vê hoje, por exemplo, vamos ter exemplos aqui, passe na Contorno ali, depois do Coração Eucarístico, você vê animais amarrados à beira de uma cerca, a menos de 5 metros dos carros passando. Os animais se estressam naquela posição e se movimentam o tempo inteiro. Uma outra informação que você deu a respeito da alimentação, e isso eu falo de cadeira porque eu tenho uma proximidade muito grande com cavalos. Eu tenho os meus cavalos, que eu gosto de montar, e o cavalo tem um problema digestivo por conta da configuração, estômago pequeno, intestino alongado, a configuração de comer, descer, subir para o reto, tudo isso é uma configuração que implica na possibilidade de uma cólica imediata e é morte. E isso acontece frequentemente. Além de animais maltratados, cortados na pele, magros, e tudo isso a gente vê na realidade de Belo Horizonte. E aí a pergunta, depois de fazer esse preâmbulo, eu fiz esse preâmbulo para poder criar o cenário que me incomoda, a pergunta é, nós não estamos diante de um quadro emergencial que necessita uma ação, e me desculpe a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a de Atividades Urbanas, a de tudo, me desculpem todos eles, não está na hora de chegar e falar, para, e vamos pensar nisso aqui agora, e vamos abreviar esse tempo? O meu sonho seria que menos de 1 ano a gente acabasse. Só que a gente tem a questão, a gente sabe como funciona um parlamento. Para a gente aprovar essa lei de 10 anos, ela já teve uma dificuldade muito grande. Tanto que ela custou entrar em pauta, etc. Hoje, na Câmara, a gente tem um clima favorável para a questão do bem-estar animal. Nós aprovamos várias leis importantes nesse sentido aqui para Belo Horizonte, e essa é uma delas. Mas ainda há aqueles que temem o conflito, porque isso gerou ameaças no passado. Então, esse projeto meu, por exemplo, alguns vereadores assinam comigo, entre eles o Gabriel, mas outros vereadores se recusaram a assinar, dizem que apoiam, vão votar favorável, mas se recusaram por medo de ameaças. Que viriam da onde? Para a gente entender direito... Os próprios carroceiros. Porque, veja bem, o que a gente percebe? Desculpe se eu vou... Esse é um debate que me interessa muito. Por isso, ontem eu falei que se alguém da Prefeitura da Câmara estivesse nos ouvindo, que seria bom que viesse aqui, e especialmente você estava ouvindo na hora e solicitou sua vinda até aqui. Não é chegada a hora de dizer, porque não se trata de mal-estar animal ou bem-estar animal. Se trata de crime cometido, crueldade. Então a gente não pode discutir isso como se fosse uma simples decisão de bem-estar ou mal-estar. Exatamente. E outra coisa, a questão da sobrevivência da vida do caminhoneiro, da profissão que passa de pai para filho, ela deve ser substituída porque há uma realidade de uma nova profissão. E se nós pegarmos os últimos 10 anos, particularmente os últimos 10 anos, com uma velocidade muito grande da transformação tecnológica, uma série de profissões foram extintas. Exatamente. E substituídas por outras.
É a evolução. Então, saber, eu acho que é um caso da gente chegar, porque isso é uma mobilização da cidade que tem que acontecer o mais rapidamente possível. Todos os dias a gente recebe vídeos, fotos, a gente vai até alguns casos em loco. Assim, é impressionante a quantidade hoje de animais abandonados. A prefeitura faz um trabalho através da Guarda Municipal, e aqui quero destacar o Crislen, que é o supervisor dessa área, do destacamento da Guarda. Todo dia tem demanda de recolhimento. E hoje, assim, eu tenho conversado isso muito com o governo tem que se despertar para atender essa área melhor. Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente precisa dar uma estrutura melhor ao Leonardo Maciel, que hoje é o gerente, que é a única referência que nós temos também dentro da prefeitura. Então, assim, é aquilo que eu disse, por mim isso tinha que acabar ontem. Mas a gente tem esse trâmite e hoje o problema não é tão grande quanto se imaginava. Há alguns números fornecidos para a SLU de que aproximadamente 850 carroceiros na cidade. A Associação dos Carroceiros alegam que são 10 mil, mas não chega a 850, pelo fluxo que a gente tem nas URPVs. E a gente entende também que, dentro desse cronograma de transição, eles tinham que se cadastrar. O cavalo tem que ser microchipado, a carroça tem que ser emplacada. E no primeiro semestre, apenas menos de 250 foram cadastrados. Então, assim, eu não sei se alguns eles estão com receio de cadastro para mostrar a realidade, que eles não são tantos quanto se imagina. E outra coisa que eu penso que a prefeitura ela teria total condição de investir nessa situação, porque hoje ela tem um custo alto. A gente sabe que há uma deposição clandestina de entulhos hoje na cidade. Muitos carroceiros estão longe das URPVs e eles não se deslocam até o URPV. Eles jogam aquele entulho numa esquina, num lugar. E a prefeitura tem um custo para ir lá recolher de 10 em 10 dias, uma vez por semana. Então, eu acho que quando eles estiverem motorizados, primeiro que eles vão poder fazer longas distâncias, eles vão poder ir até o RPV, eles não vão ter problema com a topografia da cidade. A gente sabe que Belo Horizonte tem muito morro, e isso para o cavalo também, para o animal, é prejudicial. Então, assim, tudo está convergindo para que a gente tenha, de fato, essa mudança e que ela seja rápida. A lei ela vai determinar o seguinte, que no dia 26 de janeiro, né, de 2000 e... Como que está aqui, ó, o texto, no dia 22 de janeiro de 2026, proibição total. Mas o ideal é que até lá, esses carroceiros vão se conscientizando, como alguns já fizeram, e vão migrando para outra forma de trabalho, com auxílio e assistência da prefeitura. E o mais grave ainda, João, é que existe uma cooperativa. Sim. E se existe uma cooperativa, seria interessante provocar na cooperativa o entendimento de que eles é que são responsáveis por modernizar, por transformar esses serviços, porque eles poderão continuar sendo a cooperativa da nova realidade. Exatamente. Se eles se apegam a ser a cooperativa dessa realidade, tem alguma coisa esquisita aí no meio do caminho. É preciso, inclusive, que se apure e que se investigue o que há por trás de tudo isso. Tem alguma coisa esquisita no meio do caminho. Meu questionamento, vereador, é em relação a esse contato de vocês com os carroceiros. Eu lembro muito bem quando estava sendo votada essa primeira lei, que deu um prazo maior, a gente teve muito protesto aqui em Belo Horizonte, que eles não aceitavam esse fim das carroças. Como é que está a aceitação agora, depois desse prazo, com essa possibilidade do prazo ser encurtado? Pelo que eu vi no grupo de trabalho que a prefeitura criou, que foi o ambiente que eu tive contato com eles, há uma resistência. Né? Há pessoas que ali dão suporte para eles, mostrando o seguinte, não, isso aqui é uma cultura, isso aqui tem que ser eternizado, perpetuado. Então há esse conflito. No dia 20, na próxima terça, na comissão que eu presido, que é a Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Políticas Urbanas, nós teremos uma audiência pública. Eu creio que eles estarão lá presentes, que é o momento da gente debater mesmo o assunto. Estarão presentes vários movimentos, protetores, independentes, ONGs, que defendem essa pauta já há muitos anos. E eu quero destacar aqui o Direito Animal Brasil, o BH Sem Tração, que são grupos que têm se mobilizado, têm se organizado. E há também, interessante que não só em Belo Horizonte, mas há um movimento nacional. Algumas cidades já legislaram nessa situação. Até um deputado mineiro aqui, o deputado federal Fred Costa, está fazendo um movimento nacional de abaixo-assinado para tentar emplacar isso também via federal, que eu acho que é fundamental também para todos nós.
Mas a gente espera que eles compareçam também na Câmara, que tenhamos ali um clima pacífico, porque não é nós contra eles, nós protetores contra os carroceiros. Não, a gente quer também que eles tenham o direito deles resguardado. Mas é aquilo que o Paulo falou, é algo que precisa ser imediato. Eles não precisam esperar até o dia 22 de janeiro de 2026, que a gente acredita, o projeto já está na minha comissão, já será votado em 10 dias. A gente acredita que o prefeito Fuad vá sancionar essa lei, mas que eles não esperem até 22 de janeiro de 2026, que eles possam fazer essa transição antes e que a gente fique, né, livre dessa crueldade aqui na nossa cidade, e que isso venha se espalhar para as cidades metropolitanas também. Porque a gente teme que no momento quando a lei entrar em vigor de fato proibindo, eles não vão ser proibidos de terem um cavalo, eles vão ser proibidos de usar para o trabalho. Mas pode ser que haja uma comercialização com as cidades vizinhas, que ainda utilizam muito, principalmente nas divisas de Belo Horizonte. Eu sou lá do Barreiro, eu vejo muito isso nas divisas com Ibirité, Contagem. Então a gente espera que as outras cidades também se conscientizem a esse movimento, organizando. A gente está organizando isso com vereadores desses municípios para que seja algo que seja aí para toda a região e que isso se espalhe para o estado e para o país. Eu queria completar, porque eu recebi aqui uma mensagem de um amigo, o Arildo Sintra, que é ligado ao meio rural, e que me passa uma mensagem muito interessante, porque ele diz assim: lembre-se, Paulo, que mesmo no meio rural, a atividade de tração animal para carroças tem diminuído acentuadamente, mesmo no meio animal, no meio rural, onde você tem condição de melhor trato, de melhor acondicionamento, de melhor condição de vida dos animais, mesmo lá tem sido diminuída a utilização da tração animal. Isso é uma realidade do mundo inteiro, e é bom a gente poder colocar esse ingrediente para conversar. Exatamente.